No que dia de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o dia no qual a gente se encontra, o dia 7 de Reshvan. O que acontece nesse dia, historicamente, o que aconteceu e qual o significado dele para a gente. O dia 7 de Reshvan é o dia no qual nós começamos a pedir chuvas. A verdade é que depois do último dia de Sukkot, já em Shmini Atzeret, a gente costuma falar, Mashiva Ruach, Umurida Geshem na Tefilá, a gente já começa a lembrar das chuvas, que a Kadosh Baruch Hu, ele traz para a gente as chuvas, porém ainda não pedimos. O povo judeu, durante a sua tefilá, ainda não pede pelas chuvas. Somente 15 dias depois, no dia 7 de Reshvan, nós vamos realmente começar a pedir Veten Talu Matali Brachá, ou Saradim costuma mudar de Barecheinu para Barechalenu. Por que esperar tanto tempo? Se a chuva é tão importante, se a gente já começou a falar da chuva, já chegou a hora, por que esperar 15 dias? 15 dias para o agricultor, que está precisando de água, é muito tempo. Por que esperar tanto tempo? E o que fazer para cair chuva? É verdade, a gente reza, a gente pede para Kadosh Baruch Hu aceitar a nossa tefilá, mas o que fazer para essa tefilá ser aceita? Será que é simplesmente rezar, falar as palavras, ou talvez precise de alguma coisa que dê uma força, dê uma energia especial para a nossa tefilá? Então vamos lá. Vamos começar com os fatos históricos. Dia 7 de Reshvan, por que justamente nessa data se começa a pedir chuvas? Durante o primeiro Beit HaMikdash e o segundo Beit HaMikdash, tinha uma mitzvah chamada mitzvah de Aliyah LaRegel. Era uma mitzvah de ir até Jerusalém. Todo mundo que morava em qualquer lugar de Israel tinha uma obrigação de ir até Jerusalém, até o Beit HaMikdash, para os Hagim, Pesach, Shavuot e Sukkot, trazer os seus korbanot e passar as festas lá. Assim também faziam em Sukkot. E durante o Sukkot inteiro, o povo judeu se encontrava todo mundo na cidade de Jerusalém, eles construíam Sukkot nas ruas, dormiam nas ruas e faziam a festa. Quando chegava o último dia de Sukkot, já é o momento de começar a pedir chuvas. O povo judeu já está precisando de chuva, já está chegando o inverno, as plantações estão precisando de água. Porém, se pedissem chuva nesse momento, o que ia acontecer com aqueles que tinham que voltar para casa? Aqueles que saíam de Jerusalém no último dia, logo depois de Sukkot, até chegar em casa levava 2 semanas. Aqueles que moravam lá para o sul em Eilat, ou moravam lá para o norte, em Kriyat Shmona, eles tinham 2 semanas de viagem. O que aconteceria se nesses dias começasse a chover? Eles viajavam de carroça, e a chuva ia transformar toda a terra em barro, ia ficar muito mais difícil a viagem, ia ficar muito mais complicado. Por isso decretaram nossos sábios que se espera 2 semanas, em torno de 15 dias, até que o último Yehudi consiga chegar em casa, consiga sair de Jerusalém e chegar em casa. Passadas essas 2 semanas, chegou a hora de pedir chuvas. Chegou Zain Becheshvan. É o momento no qual a gente pode começar a pedir chuva. Agora, quando a gente procura historinhas, nossos sábios, histórias da Gemara sobre pedir chuvas, sobre como fazer para a tefilá ser aceita, a história mais comum que sobe, que aparece, é a história de Honi HaMe'agel. Quem era Honi HaMe'agel? Honi HaMe'agel é alguém que viveu na época do segundo Beit HaMikdash, lá para o fim, logo perto da destruição. Ele era chamado de Honi, aquele que fazia círculos. HaMe'agel, que fazia igulim, círculos. Por quê? O que tem isso? Então, a Gemara conta para a gente, certa vez estavam precisando de chuvas, já tinha 3 anos que não chovia, e vieram para Roni e falaram, olha, Roni, por favor, reze pela gente para que caia chuvas. E a Gemara conta de forma um pouco mais longa, mas ela conta que Roni, ele fez um círculo no chão, ele entrou no círculo e falou para Kadosh Baruch Hu, olha, Deus, ou você ouve a minha tefilá e traz chuvas para o povo judeu, ou eu vou ficar aqui para sempre. Não vou sair desse círculo. Eu só vou sair desse círculo se você trouxer chuvas. E a Gemara conta que começou a chover devagar, depois fraquinho, depois choveu muito forte, até que caiu chuvas de Brachá e Roni saiu do círculo. O que a Gemara quer passar com isso é a seguinte ideia. O círculo não é estar num lugar, eu vou ficar preso aqui. O círculo, a gente falou sobre isso em Hoshana Rabbah, o círculo representa o mundo natural. Honi HaMe'agel entrou no círculo e falou para Kadosh Baruch Hu, olha, há 3 anos não chove. Há 3 anos em Israel estão precisando de chuva, estão precisando de água e não chove. Eu vou entrar aqui no círculo. Você está tratando a gente, cuidando da gente como se fosse um mundo natural, como se o povo judeu não tivesse nada de especial, nenhuma ligação especial com o Senhor. Estamos simplesmente no mundo natural, às vezes chove, às vezes não. A reza, as mitzvot, a Torá, a Kedushá não influenciam. O mundo é natural. Eu vou entrar aqui nesse círculo. E eu vou ficar nesse círculo, eu vou mostrar que o povo judeu não tem nada de especial, a não ser que você, Kadosh Baruch Hu, faça chover. Aí eu vou sair do círculo, eu vou mostrar que a gente não está preso nesse magal.
nesse círculo da natureza, e sim a gente tem uma ligação especial e a nossa tefilá pode trazer a chuva. Essa é a historinha mais comum. Agora, por mais interessante, e passe para a gente uma ideia muito interessante essa história, ela não representa nada para cada um em particular. Tá bom? Existem tzadikim muito grandes, como Fonia Meagel, que conseguem trazer as chuvas para a tefilá. Mas e a gente? O que cada um de nós precisa fazer? Será que a gente realmente, cada um vai fazer a sua tefilá, a sua brachá, pedir chuvas, mas no fim as chuvas vão vir por causa dos grandes tzadikim, ou será que cada um de nós, cada um em um, ele tem parte nisso? Ele tem a capacidade de trazer a chuva. Para isso eu quero contar para vocês mais duas historinhas que aparecem na Gemara. A primeira historinha é na época de Rebbe. Rabi Yehuda Hanassi, aquele que escreveu a Mishnah. Rabi Yehuda Hanassi, ele estava no ano que não tinha chuvas e estava com muita seca, e o povo judeu estava precisando de chuvas em Eretz Israel. Ele começou a rezar. Rezou, e as chuvas não caíram. Até que ele pediu para um dos alunos dele que fosse o Hazan. Esse aluno é conhecido como Ilfa. Esse era o nome dele, um dos alunos de Rebbe. Naquele momento ele já não era mais aluno de Rebbe, ele tinha sido aluno antigamente, mas ele tinha saído do mundo da Torá, ele tinha parado de estudar para trabalhar. Obviamente ele não largou a Torá, não largou o estudo da Torá, mas ele acabou tendo que ir trabalhar. E na hora que ele subiu para rezar, no momento em que ele falou Mashiva Ruach, que traz o vento, começou uma ventania. E na hora que ele falou Morida Geshem, que faz cair a chuva, começou um temporal. De repente, naquele momento, todo mundo viu que as palavras de Ilfa mudaram o mundo. Ele falou Mashiva Ruach, e o vento veio. Ele falou Morida Geshem, e a chuva começou. Rebbe perguntou para ele, olha, me diz, o que você tem de especial? Rebbe sabia que ele era o maior Talmid Chacham, o maior tzadik da geração. Ele era o grande Rebbe, Rabi Yehuda Hanassi, que escreveu a Mishnah, compilou a Mishnah, todo mundo reconhecia ele como um grande líder. Mas o que Ilfa tinha de especial? Rebbe queria saber que ato Ilfa fez de especial. Ilfa contou para ele, falou o seguinte, olha, eu moro numa cidadezinha muito pobre. Lá ninguém tem dinheiro, a cidade é toda pobre, e ninguém tem vinho para fazer Kiddush e Avdalah em Shabbat. Vinho era difícil de conseguir na época, era muito caro, custava muito dinheiro, e ninguém na minha cidade consegue. Então, o que eu faço? Todo Erev Shabbat, todo Shabbat à noite, no fim do Shabbat, eu junto todo mundo, eu trago vinho, eu faço Kiddush e Avdalah para todo mundo. Não deixo ninguém perder essa mitzvah. Eu próprio pego essa mitzvah sobre mim, eu arranjo vinho, eu gasto dinheiro para usar, para trazer vinho para todos. Quando o Rebbe viu isso, ele entendeu o que aconteceu. Olha, realmente, alguém que ele é como o Rebbe, as tefilot dele geralmente são aceitas. Mas nem sempre a chuva, a parnassá para todo o povo judeu, depende dele. Às vezes a chuva e a brachá e a parnassá que vai vir, depende de cada um. Rebbe entendeu o que Ilfa tinha de especial. Ilfa era alguém que ele se preocupava com todo mundo. Ele fez alguma coisa que todo mundo pudesse ter proveito. Embora Rebbe, ele era o líder, ele era o responsável por todos, Ilfa era alguém simples, alguém do dia a dia, alguém que vivia numa cidadezinha toda pobre, mas ele fez alguma coisa em prol do tzibur, em prol da congregação, em prol das pessoas da comunidade. Aqui fala Ilfa, aqui ensina para a gente a Gemara que às vezes você quer trazer a chuva, você quer trazer a brachá para o mundo, faz alguma coisa pelos outros. Aqui em Israel a gente tem muita coisa que é chamada de Gmach. Gmach é um lugar que empresta coisas. Tem Gmach que empresta remédios, tem Gmach que empresta roupas, tem Gmach que vende roupas mais barato, pega roupas de pessoas que não precisam mais e revende ou distribui isso. Um Gmach, fazer uma coisa em prol do tzibur. Às vezes pode ser um grupo de WhatsApp no qual a gente vai fazer um grupo de Teilim, um grupo de pensamentos positivos, um grupo de Divrei Torá, qualquer coisa que é feita, pensada não somente em você, na sua necessidade, uma coisa pensando nos outros. Essa é a primeira historinha da Gemara, é a primeira coisa que a gente aprende de como trazer as chuvas. Às vezes a chuva vai vir porque a pessoa pensou nos outros. Alguém como o Ilfa, ele era aluno de Rebbe, aluno de Rabi Yehuda Hanassi. Ele não estava no mesmo nível de Rabi Yehuda Hanassi. Mas o fato dele se preocupar com o tzibur de forma tão simples e tão óbvia, toda semana ele arranjava vinho para o Kiddush, fez com que a chuva viesse por causa dele. A segunda história acontece com um dos outros alunos de Rebbe, Rav. Assim ele é conhecido na Gemara com o nome de Rav. Certa vez Rav também, nos anos dele, tinha muita fome, estava faltando comida, e Rav, ele gazar ta'anit, ele decretou um ta'anit, um jejum, toda a cidade, todo mundo começou a jejuar, para que caísse chuva, e não foi suficiente. O jejum não foi suficiente, o povo jejuou, rezou, e não caiu chuva. Até que colocaram um shaliach tzibur,
colocaram alguém de Hazan. E esse cara, na hora que ele subiu de Hazan, a mesma história de Ilfa. Ele falou Mashiva Ruach, e o vento começou a soprar. Ele falou Morida Geshem, começou a cair uma tempestade, começou a cair chuva. Rav foi para ele e perguntou, olha, me diga, quem é você, o que você faz? E ele falou o seguinte, olha, não tenho nada de especial, eu sou um Melamed Tinokot, eu dou aula para crianças. E eu ensino crianças pobres igual eu ensino as crianças ricas. E se tem uma criança que eu vejo que ela está com um pouco de dificuldade, ela está atrapalhando a aula, ela está incomodando, eu tenho aqui comigo alguns para cima, alguns prêmios que eu distribuo para deixar eles interessados, para fazer eles participarem. Rav também aqui entendeu que ele tinha alguma coisa de especial. E o que é isso? O que ele tem de especial? Então aqui entra justamente outra questão que vai nos ajudar também a trazer as chuvas nesse ano quente, nesse ano de calor. Quem sabe a gente consegue trazer as chuvas, cada um com a sua tefilá. O que ele tinha de especial? A verdade é que, de acordo com a Halachá, em cada cidade e cidade, todos os moradores têm uma responsabilidade de que tenha um melamed, de que tenha alguém dando aula para as crianças. Para todas as crianças que quiserem aprender. Não importa se são ricos ou se são pobres, todos têm que aprender. Então, o que esse Melamed Tinokot, o que esse educador aqui, o que esse nosso professor tinha de especial? Falou, eu ensino os pobres como os ricos. É óbvio, todos têm direito à educação, tem uma responsabilidade da comunidade de dar educação para todo mundo. Então, óbvio, qual o problema? O que tem de diferente? A diferença era como ele via isso. É verdade que ele vai ensinar todo mundo. É verdade que ele vai ensinar os ricos e os pobres. Porém, muitas vezes, quando você vê alguém com uma aparência um pouco melhor, alguém que ele é mais falante, alguém que é mais rico, tem alguma coisa especial, você se sente melhor com ele, você sente mais vontade de ensinar, você se ensina com mais dedicação, porque você vê um retorno aqui mais claro. Esse Melamed Tinokot, ele não tinha diferença nenhuma. Não importa a roupa que a criança vem vestindo, não importa tudo, as capacidades, as habilidades da criança. Ele ensinava a todos da mesma forma. Ele tinha a mesma Havat Israel para qualquer um. Ele ensinava com a mesma força, com a mesma dedicação, com a mesma vontade para todo mundo. E não só isso, mesmo aqueles que atrapalhavam, mesmo aqueles que incomodavam, que aparentemente, exteriormente, era um fracasso, não ia dar certo, ele não ia ajudar, ele ia atrás, ele dava um presente, dava um prêmio, tentar puxar a pessoa. O que ele quis passar para a gente é o seguinte, porque justamente a tefilá dele foi aceita, ele está falando para Kadosh Baruch Hu, olha, Hashem, é verdade, pode ser que o povo judeu não merece, pode ser que o povo judeu, nesse momento, ele está numa situação pobre de mitzvot, eles não são ricos em mitzvot, eles são pobres, eles não cumprem muito, eles não fazem nada direito. Não só não fazem as coisas tão bem feitas, como às vezes eles acabam errando e piorando a situação. Eles acabam atrapalhando. Mas Hashem, olha, do mesmo jeito que eu procuro o bom em cada um. Não importa o que ele tem ou o que ele não tem, eu me dedico da mesma forma. E mesmo aqueles que atrapalham, eu vou atrás de um jeito de trazer ele para mim, de melhorar a situação dele. Eu não olho as coisas ruins que ele faz. Eu tento olhar as coisas boas, assim também você com a gente, Hashem. Olha o povo judeu, tá bom, a gente não tem as melhores mitzvot, não estamos na melhor situação. E às vezes a gente está até atrapalhando. Mesmo assim, por favor, olha para a gente, olha para o ponto bom, o ponto positivo que a gente tem, cada um em um, e traga chuva por causa disso. Essas duas histórias nos ensinam que não somente os tzadikim podem rezar. A nossa tefilá, a tefilá que é feita por cada um em um, ela também tem força. Quando ela é feita com todo o coração, e quando a pessoa ele merece, ele é capaz de trazer chuva para o mundo inteiro. A responsabilidade das chuvas, a responsabilidade de fazer chover em Eretz Israel, não é só dos tzadikim gdolim, não é dos grandes rabanim, dos grandes rachamim. A responsabilidade de trazer chuva é de cada um em um. É minha, é sua, é daquele que está sentado ao seu lado. Cada um que ele faz a tefilá direito, cada um que ele faz a brachá da melhor forma possível, ele consegue trazer a chuva. Esse é o motivo que se esperava até Zain Becheshvan para começar a rezar pelas chuvas. É verdade, a gente precisa muito das chuvas. Mas enquanto tiver um Yehudi que não chegou em casa ainda, que para ele a chuva vai ser ruim, para ele não vai conseguir chegar em casa depois de estar aqui em Jerusalém, depois de ter feito Aliyah Laregel, ele não vai conseguir rezar, não vai conseguir chegar em casa direito, não é o momento de pedir chuva. A chuva tem que ser pedida quando a gente está se preocupando com todo mundo, com aquele Yehudi que mora o mais longe possível. Enquanto ele não chegou em casa, ainda não podemos pedir chuvas. A chuva tem que ser pedida somente quando ela é em prol de todo o tzibur, em prol de todo mundo. Então, cada um em um, quando ele tem essa vontade de ajudar os outros, ele cria alguma coisa em prol dos outros. Ou ele próprio, ele analisa as coisas de forma positiva, ele tenta ver o bom em cada um, ele tenta puxar
o lado bom de cada um para cima e fortificar isso. Quando a pessoa tem essas duas runotas, essas duas características, a tefilá dele pode trazer as chuvas. Mesmo Rabi Yehuda Hanassi, mesmo o Rav, que não conseguiram trazer as chuvas, eles viam que às vezes pessoas do dia a dia, pessoas que têm algumas características especiais, eles têm uma força especial de trazer a chuva. Por isso agora, no Zayin Cheshvan, a gente começa a rezar pelas chuvas. Todo Bnei Israel está cada um na sua casa, cada um no seu lugar. A gente pode rezar agora por todo mundo. E a tefilá de cada um, ela tem a capacidade, ela tem a força de trazer a chuva, de trazer a brachá nesse ano. Então, Mizrat Hashem, que cada um consiga fazer a sua tefilá direito e que nossa tefilá feita, todo mundo junto, cada um a sua tefilá consiga trazer para a gente chuvas. Tchau, tchau.